Olá, mulher empreendedora, seja muito bem-vinda nessa Live Express, onde eu vou estar trazendo o tema radiestesia aplicada à limpeza energética. Vem comigo nessa live de hoje, uma live prática, leve, de 30 minutinhos para o seu processo de despertar espiritual e de tomada de consciência. E eu te convido a você já divulgar. As pessoas elas possam ficar muito felizes e muito gratas com o conhecimento que você vai ter e essas pessoas também vão ter. Você que não me conhece, muito prazer, sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico, integrativo, especializado em apometria e reprogramação mental. E nessa live de hoje eu vou trazer esse assunto com esse tema que vai ser de grande valia para o seu cenário pessoal, profissional e energético, para destravar a sua vida financeira, para destravar a sua vida profissional, para destravar a sua vida afetiva. Então, isso vai ser de grande valia. Bora junto. Vem comigo. Bora lá, Otto. Seja muito bem-vindo. Já convidei. Olá, Wanda. Muito boa tarde. Wanda, o que é essa saudação? Me sinaliza aqui, me explica direitinho. Enquanto eu aguardo aqui o nosso parceiro entrar na live. Otto, eu já convidei, viu? Ah, é olá, né? Em qual língua esse daí? Convidei de novo. Convidei de novo. Aceitei agora a sua solicitação. Pronto. Pronto. Agora deu certo. Ah, tá ok. Não sabia não. Maravilha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda nessa Live Express. Muito prazer. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em apometria e reprogramação mental. E o tema dessa live é radiestesia aplicada à limpeza energética. É um assunto que eu poderia passar aqui 1 hora falando, 2 horas falando, a tarde toda, mas eu vou procurar ser o mais resumido possível para que você possa otimizar o seu tempo e você conseguir trazer uma tomada de consciência. Primeira coisa é você entender o que é a radiestesia. Pode ser uma coisa meio óbvia, mas muita gente ainda não sabe o que é a radiestesia. Então, quero lhe apresentar essa técnica incrível. A radiestesia não é de hoje, é uma técnica terapêutica que a gente utiliza um pêndulo como esse, a gente faz uma programação, coloca esse pêndulo dentro de um ponto neutro e fica com a mão totalmente parada e a gente programa esse pêndulo para que ele possa atuar, sim, no sentido horário e não no sentido anti-horário. Isso a gente faz uma programação e a gente faz esse processo. Mediante essa programação, eu me torno um agente de captação de energias sutis. Então, o termo radies está ligado à medição, estesia, medição de frequências sutis. Então, a tradução literal da palavra radiestesia significa medição de energias sutis. Então, através dessa medição de energias sutis, a gente consegue mapear se existem campos de magia, feitiçaria, a gente consegue mapear se existem personalidades intrusas, a gente consegue mapear vários e vários indicadores energéticos. Entre eles, memórias ancestrais, padrões de repetição ancestral, padrões de repetição de vidas passadas, padrões
de medição da saúde emocional, saúde mental, saúde energética, saúde física, saúde espiritual, dentro de uma escala onde 100% é o nível máximo, 0% é o nível mínimo, para aquele cenário, para aquele contexto, certo? Então a gente consegue fazer um grande diagnóstico. Então imagine que você é um paciente que vai no médico, e aí o médico, para saber se você tem uma infecção, por exemplo, ele passa alguns exames. Você faz os exames, leva de volta para ele poder fazer o diagnóstico, e mediante isso, você consegue ter uma noção para que ele possa fazer a prescrição, a medicação adequada para o seu caso. Não é assim? A nível energético é a mesma coisa. O profissional radiestesista, ele vai fazer a mesma coisa que o médico, eu estou falando em metáforas, tá? Por favor, compreenda e traduza isso para um cenário energético. Não estou dizendo que o terapeuta ele vai substituir o trabalho do médico. Não é isso. Eu estou dizendo que a nível energético é o mesmo processo. Então, com isso, o profissional ele vai fazer um trabalho complementar, integrativo, multidisciplinar, que vai se somar com outras terapias, com outros trabalhos profissionais e que vai conseguir mapear toda essa parte energética sutil. Tudo que a gente faz no corpo energético, isso se atualiza no corpo físico. Tudo que eu faço de intervenção aqui, nesse corpo energético, ele vai atualizar dentro de 48 a 72 horas no corpo físico. Porque existe uma estrutura chamada duplo etérico. Vamos entender sobre isso. Esse duplo etérico são duas camadas, são dois corpos, o corpo emocional e o corpo energético. Tudo que você faz aqui, isso pode ser feito até à distância. Por isso que eu atendo pessoas em vários países, em vários estados, e a gente consegue fazer à distância. A gente consegue trabalhar à distância, a gente consegue fazer uma intervenção terapêutica aqui, e isso atualiza no corpo físico dentro de 48 a 72 horas. Ficou claro isso? Então, isso é a radiestesia. A gente consegue fazer a medição. Então, sempre que eu falar radiestesia, você vai entender medição. Você vai gravar isso, tá? Radiestesia está ligada à medição. E para eu fazer essa medição, eu preciso de ferramentas. Eu preciso do pêndulo, que eu acabei de pegar aqui. Eu preciso de gráficos de medição, que são gráficos de radiestesia. Então, existem dois grandes universos. Existe a radiestesia, que é a medição, e existe a radiônica, que é a emanação. Então, assim como o médico ele vai fazer a prescrição e o diagnóstico, ele vai indicar uma medicação. E essa medicação que a gente vai trazer a nível energético é onde entra a radiônica. Tá entendendo? Então, a gente consegue utilizar gráficos de emanação, de limpeza, gráficos de emanação de proteção, gráficos de emanação de expansão. Ontem, quem esteve presente ontem, eu mostrei alguns gráficos de limpeza. E aí existem diversos gráficos de limpeza. Existem gráficos que eles atuam no cenário de isolamento do seu campo em relação ao campo do inconsciente coletivo. Por exemplo, a gente está passando por um cenário onde a gente acaba vivenciando cenários e contextos onde, infelizmente, a nossa psicosfera, o nosso inconsciente coletivo está bem denso, por conta de propagação de guerra, de medo, de uma série de processos que não são saudáveis. E aí, quem assiste noticiários com muita frequência acaba ficando impregnado da energia do medo. Já parou para pensar sobre isso? Então, você consegue trabalhar a limpeza dessas memórias de medo, a limpeza de processos diversos, através de gráficos de limpeza. Existe um gráfico chamado desimpregnador. Ele é fantástico. Ele ajuda muito no processo de limpeza. Outro gráfico são gráficos de duplo desimpregnador. Existem gráficos diversos. Então, aqui, para eu poder me aprofundar sobre esse assunto, eu precisaria de mais tempo. Mas eu quero que você entenda que existem várias ferramentas. E se você quer aprofundar mais sobre isso, eu vou estar falando sobre esse assunto e esse tema de uma maneira muito mais aprofundada, através de uma aula gratuita, que eu vou fazer daqui a 15 dias, numa segunda-feira. E essa segunda-feira é exatamente
deixa eu te falar aqui precisamente, no dia 23 de março. Então, eu já te convido desde já a você entrar no meu grupo de avisos e você participar de um grupo exclusivo, onde eu vou estar entregando ferramentas diferenciadas, eu vou estar entregando materiais para o seu despertar de consciência, e eu vou estar te ensinando de forma exclusiva alguns desses gráficos que eu estou mencionando aqui verbalmente. Eu vou te passar ferramentas exclusivas por lá. E hoje é precisamente quarta-feira. Quando for na sexta-feira, eu vou compartilhar no grupo um material exclusivo sobre um desses gráficos de limpeza. E eu quero que você possa entrar nesse grupo de avisos. Ele é um grupo fechado, você não vai ficar interagindo bom dia, boa tarde, boa noite. Não. É um grupo onde eu compartilho assuntos e você vai trazendo um aprendizado importante, estruturado, certo? Então, já fica aí o convite para que você possa adentrar. Daniel, como é que eu faço? Muito simples. Se você já me segue, você coloca aqui a palavra grupo, escreve grupo, tudo alto, caixa alta, e você escreve aqui e eu vou enviar uma mensagem para você. Basta que você siga a sequência e o link para isso. Se você ainda não me segue, ao você me seguir, o Dan, meu assistente virtual, ele vai entrar em contato com você e ele vai te mandar um oi para que você possa entrar nesse grupo de avisos. Ele vai anunciar sobre isso e lá você pode ter vários benefícios lendo a descrição do grupo no WhatsApp, ok? Dúvidas, perguntas, você pode colocar aqui embaixo para o seu processo de aprendizagem. Outro assunto que é importantíssimo a gente trazer são as emoções. As emoções, elas mexem na nossa frequência. Emoções elevadas vão acessar frequências elevadas. Emoções de densidade vão acessar frequências e vibrações de densidade. Isso é matemática, certo? Isso é matemática pura. Então, se você quer acessar um cenário de mais proteção, se você quer acessar um cenário de mais consciência, de mais autodefesa energética, você precisa elevar sua frequência. Isso é matemática, certo? E para isso, é importante que você possa trilhar um cenário de mudar algumas rotinas do seu dia a dia. Mudar rotinas básicas, como reduzir o acesso de telejornais. Muitas vezes esses telejornais, eles trazem uma densidade energética, isso é proposital, certo? Muitas vezes esses telejornais, eles trazem um cenário onde você acessa raiva, ódio e medo. Essas são as programações mais comuns que são acessadas e que as pessoas que eu venho atendendo mais têm relatado. Tem sido dentro dessa faixa. Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo para que eu possa te conhecer um pouquinho mais. E se você tiver perguntas, você pode vir aqui na caixinha de interrogação e trazer a sua pergunta. A sua pergunta, ela pode ser a pergunta de outras pessoas, tá? E se você está gostando do conteúdo e está fazendo sentido para você, eu já te peço que você já me siga para que você já possa continuar recebendo conteúdos como esse. E amanhã eu vou estar fazendo uma outra live dando continuidade nesse tema, tá? Bem como também no grupo de avisos, na sexta-feira, como eu já falei, eu vou compartilhar um gráfico de forma exclusiva para você, tá bom? Muito bem. Quando você começa a entender que as suas emoções geram uma frequência, você começa a perceber que você é um co-criador, que você gera um cenário de co-criação. Criação co-criada por mim mesmo. Eu acabo sendo um co-criador da minha realidade. Qual é o cenário que você tem co-criado para você nos últimos 90 dias? Eu quero trazer essa reflexão. Comenta aqui embaixo. Qual é o cenário que você tem co-criado para você mesma a partir dos últimos 90 dias para o dia de hoje? E a outra pergunta é, o que eu quero co-criar de hoje para os próximos 90 dias? Tem pessoas que inconscientemente elas têm co-criado um cenário de aprisionamento. Tem pessoas que têm co-criado um cenário de doenças. Tem pessoas que têm co-criado, sem perceber, um cenário de adoecimento físico, de doenças mesmo. Tem pessoas que têm co-criado um travamento
na sua relação de codependência emocional. Tem pessoas que têm co-criado um travamento no seu cenário afetivo, ficando insatisfeitas e, ao mesmo tempo, não fazendo absolutamente nada para isso. E se isso está te incomodando, isso que eu acabei de falar, se algum desses pontos você quer destravar, eu te convido a você marcar uma sessão comigo. Você marcar uma conversa terapêutica comigo, pois isso pode te ajudar a você destravar isso na sua vida. E um dos trabalhos que eu tenho mais feito é o Sintonia Quântica com os Mentores Espirituais. Um trabalho que é de alto nível, que eu e mais 2 pessoas, a gente faz uma correção apométrica no seu campo. E depois disso a gente traz os amparadores espirituais, os mentores espirituais, para que possa te trazer orientação. E, se for necessário, vem todos os obsessores e cobradores e tudo que eles estão tentando agir e fazer na sua vida. Ou o que eles já estão fazendo e que já está te atrapalhando na sua caminhada. Esse é um trabalho de alto nível que você pode agendar comigo, que ele acontece somente na sexta-feira. Ele tem uma duração de 1h30 aproximadamente. E com isso, lá você consegue destravar muita coisa numa única sessão. Um trabalho como esse, ele é um verdadeiro trabalho espiritual que substitui umas 2 ou 3 sessões de apometria e radiestesia juntas, condensado num trabalho como esse, certo? Por isso que a gente só atende ele na sexta-feira, porque a gente precisa ter uma organização prévia, estruturada. A gente faz uma mesa de cristais, a gente faz uma mandala de cristais, a gente faz um campo paratron, um campo de isolamento energético, para que a gente possa fazer limpezas profundas. E a gente já ajudou a limpar maldições, a gente já ajudou a limpar campos de magia da ancestralidade, magias ancestrais, a gente ajudou a limpar contratos de magia de vidas passadas e muito, muito mais. Isso aí seria assuntos para outras lives, mas não para hoje, certo? E a gente também utiliza a radiestesia nessa sessão. A gente também utiliza isso para poder fazer uma leitura de um campo oculto de impedimento que possa estar ali atuando, tá? Deus de Souza Virgínia. Eu não sei se é Souza ou se é Virgínia. Me orienta, tá? De Souza Virgínia. Qual é o tipo de sessão que você está procurando? Fala comigo no particular e a gente pode conversar melhor, tá bom? Na hora que você me seguir, eu peço que você já me siga, tá bom? Já aperta aqui embaixo, Daniel, HAMDO, você já me segue. E na hora que você me seguir, vai abrir lá a bio, você clica no link da bio e vai ter um dos botões lá de baixo, você já clica no do WhatsApp e aí a gente já marca um cenário de conversa terapêutica para que eu possa entender o seu cenário, tá bom? Se você tiver horário livre hoje, a gente pode marcar ainda hoje à tarde, entre 4 e 5 horas da tarde. Eu preciso dar uma olhadinha na minha agenda, tá? Para que a gente possa dar uma olhada. Nisso, a gente consegue fazer uma leitura radiestésica com mais de 20 indicadores e a gente consegue trazer uma tomada de consciência muito prática. E isso ajuda muito num cenário de empoderamento, de transmutação. Tenho co-criado, infelizmente, uma enorme dúvida de tudo. Tudo mesmo, até da existência de Jesus. Graça. Eu não sei como é o seu nome. Me ajuda aqui, porque tá um monte de palavras juntas e eu não consigo saber, tá? Me fala o seu nome completo. Ou o seu nome, tá? Uma das coisas mais importantes que você não pode questionar é a sua fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que eu vejo com os olhos espirituais, mas que às vezes eu não consigo ver com os olhos físicos. Então, Maria das Graças. Ok, Maria das Graças. Então, Maria, é importante que você possa ter sua fé, no que quer que seja. Se você tem sua fé em Arcanjo Miguel, que você fortaleça sua fé em Arcanjo Miguel. Se você tem sua fé em Jesus, que você fortaleça a sua fé em Jesus. Se você tem a fé em Mãe Maria, fortaleça a sua fé em Mãe Maria, tá? Você não pode negociar a sua fé. Porque senão, sabe o que acontece?
você acaba baixando a sua vibração, você acaba baixando a sua frequência. E é exatamente isso que o quadro obsessor ele quer para acessar você. Quanto mais baixa a nossa frequência está, mais fácil de ser alvejado eu estou. Isso é matemática. E o universo, a espiritualidade, ele rege leis cósmicas que são matemáticas. Ok? Frequências elevadas, rede de amparo. Frequências medianas, amparo e assédio. Frequências baixas, só assédio. Isso é matemática. E existe uma lei dentro da hermética que diz o seguinte: tudo que está em cima está embaixo. Então, do mesmo jeito que existem hospitais, faculdades, universidades, bibliotecas físicas, existe também no plano espiritual. Como também existe a dualidade no nível espiritual inferior. Isso é um assunto para uma outra live, não dá tempo de falar sobre isso aqui, mas é só para você entender que a sua fé, ela não pode ser negociada jamais, ok? Então, fica bem claro isso. E aí eu me coloco à disposição para a gente poder conversar, Maria das Graças, ainda hoje, às 4 ou 5 horas da tarde, eu tenho horário, tá? A gente pode agendar essa sessão ainda hoje para ver o seu caso e eu te ajudar a você destravar essa dúvida que está te consumindo, ok? Isso não pode acontecer, isso precisa ser ressignificado. Ana Catarina de Portugal. Muito prazer, Ana Catarina. Já me segue, tá? Já entra no grupo de avisos. Isso também serve para Maria das Graças. Serve também para o rapaz, para o De Souza Virgínia, tá? Já me segue, já entra no grupo de avisos e lá você vai poder receber ferramentas práticas para o seu despertar. Existem dois formatos de atendimento, tá? Existe o formato avulso, que está por R$ 400, e existe o formato de desenvolvimento. O formato de desenvolvimento, ele tem uma duração de 1 hora, e aí a gente vai fazendo uma medição prévia nessa leitura radiestésica, e no formato de desenvolvimento, fazendo uma sequência terapêutica de 10 sessões, onde a gente tem um cardápio terapêutico de sequência estruturada, que não dá tempo de explicar agora. Eu explico esse cardápio terapêutico com várias ferramentas que eu vou trabalhando, desde o trabalho do mapeamento energético do momento, o trabalho das personalidades pela luz do Eneagrama, eu trabalho o entendimento de consciência, de luz e de sombra, eu trabalho o entendimento gradativo dos sabotadores e dos motivadores, eu trabalho a correção apométrica que a pessoa precisa desenvolver. Só a correção apométrica são por baixo de 4 a 6 sessões. Mas o desenvolvimento do Eneagrama com a entrevista e mais o aprofundamento são mais 4 a 6 sessões em média. Então a gente vai ajustando ciclos de 10 em 10 sessões, onde cada sessão dessa é feita dentro de um intervalo médio de 5 a 7 dias, vai depender do caso, cada caso é um caso. Casos mais graves são menos tempo, de 3 a 5 dias. Casos medianos, de 5 a 7 dias. Mas a média, o tempo de retorno é de 7 em 7 dias. E aí, com isso, a gente faz um ciclo terapêutico que ficam as 10 sessões por um formato de tratamento por 2.500. Ou, se você quiser, você pode fazer no formato avulso, cada sessão, também com a duração de 1 hora. Você é livre para escolher, tá? Mas eu, se fosse você, eu faria no formato de tratamento, porque você vai ter uma relação benefício-custo muito mais acessível, tá certo? Mas você fica à vontade. Muito bem. Ana Catarina, a gente conversa, tá? Vamos marcar uma conversa terapêutica, ou hoje à tarde, ou sexta-feira à tarde, tá bom? Amanhã não dá porque eu vou estar fazendo a gravação de um podcast e vou estar gravando aulas para o curso, para a plataforma. Mas amanhã, sexta-feira à tarde ou hoje à tarde, a gente pode. Basta que a gente converse e alinhe isso, tá bom? É só você mandar um oizinho lá no WhatsApp ou no Instagram falando que quero agendar uma conversa terapêutica, tá certo? Muito bem. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, já me segue, já compartilha essa live. Eu vou deixar ela aqui no feed com várias pessoas, tá bom? E o objetivo é te ajudar a você destravar a sua vida. Ajudar a você destravar a sua caminhada pessoal e afetiva. E também a sua saúde. E, acima de tudo, você entender que você está aqui por um propósito maior. Você tem uma mediunidade.
você tem uma missão. E é importante você encontrar essa missão. Então, o meu objetivo é ser um facilitador do seu despertar, para que você tenha uma vida leve, próspera, abundante em todas as áreas, afetiva, profissional, espiritual e de saúde, ok? E você que é mulher empreendedora, você que é terapeuta, eu me especializei em te atender, exatamente para que você possa destravar sua vida pessoal e profissional. Então fala comigo no particular, que eu tenho certeza que você vai ter uma transformação de verdade, ok? Eu já trabalho há 12 anos com espiritualidade, diariamente, semanalmente, em trabalhos espirituais. E as centenas de pessoas que eu já ajudei, eu tenho certeza que eu também posso levar essa expertise para você também. Tá bom? Então, um forte abraço, fico por aqui. E amanhã eu vou estar fazendo uma nova live, nesse mesmo horário de 1h30. Eu já peço que coloque na sua agenda. Até amanhã. Tchau, tchau.